Você não busca, você já é. Flua com a música do universo, dance com a harmonia divina. Você é eterno, você é eterno, você é o cosmos. Neste momento, permita-se expandir. Deixe as amarras do medo caírem. Liberte-se do peso que não é seu. Tudo que você precisa já está aqui, dentro do silêncio sagrado da sua alma. Você não caminha sozinho, o universo te guia, com sinais, com amor, com propósito. A cada passo sua luz ilumina caminhos novos, conectando o mundo, despertando corações. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Que prazer imenso ter vocês aqui, meus queridos, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Que lindas todas vocês aqui. Nós vamos fazer uma super e magnífica e maravilhosa aula que eu preparei com muito amor, com muito carinho para todas vocês. Mas muito carinho, muito amor mesmo, gente. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, da gente estar retomando esse lindo e magnífico. Eu estou retomando ele, né? Esse lindo e magnífico projeto do Power Terapeuta, que foi um projeto lindo, 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 concebido lá em 2020. Foi tão bom repassar todo ele aqui para me poder trazer para vocês aqui nessa noite, nessa super aula que eu preparei com tanto amor e tanto carinho para vocês. Nós vamos vivenciar algumas coisas incríveis. Então, eu quero que vocês tenham em mente a seguinte informação. Eu quero que vocês se preparem para vocês vivenciar um momento aqui comigo, não somente hoje, porque eu tenho certeza que depois desse momento vocês vão querer estar com a gente nessa mentoria aí do final de semana, no sábado e no domingo, porque ela vai ser como se fosse só, imagina assim, que vocês fizeram várias técnicas, que vocês vivenciaram várias experiências de aprendizados, de técnicas de terapêuticas mesmo. E que essa daqui agora é a especialização de vocês, como se vocês estivessem fazendo uma pós-graduação, depois de vocês terem formado em todas as técnicas que vocês já vivenciaram. Vocês vão viver essa experiência aqui agora, de ter uma pós-graduação que vai ensinar para vocês esse ofício magnífico e maravilhoso de ser terapeuta. E eu venho com muito amor e com muito carinho trazer isso para vocês, porque eu transformei a minha vida depois que eu me tornei terapeuta. E eu descobri que isso era possível sem que eu precisasse necessariamente de passar por uma faculdade de psicologia, como muitas de nós às vezes imagina que a gente tem que ter aquela coisa engessada de ter passado por dentro de uma faculdade para que a gente pudesse viver essa experiência de ser uma terapeuta de sucesso. Eu vou explicar coisas incríveis para vocês que eu consegui transformar e como que eu consegui transformar a minha carreira a ponto de que eu pudesse chegar a atender aproximadamente de 8 a 10 pessoas por dia, desde quando eu comecei a minha carreira como terapeuta, lá em 2016. Acreditem que eu vivi, nem sei, tem dia que eu fico parando para pensar assim, como que eu consegui fazer isso, que eu conseguia atender 10 pessoas por dia. Tem dia que eu penso assim, gente, eu era doida, eu era louca. Mas eu vou contar segredos para vocês de como que eu consegui isso, o que que eu limpei, como me reprogramei para poder isso acontecer na minha vida, para que eu realmente eu pudesse ter. Então, eu vou contar um pouquinho.
para vocês de como que isso começou, de como que nasceu o Power Terapeuta e de quem sou eu. Eu sou Carolina Lopes e eu comecei a minha vida sendo profissionalmente 13 anos primeiro. Eu falo que eu tenho duas vidas em uma. Primeira coisa, é impossível, vou contar assim que eu quebrei tantos tabus na minha vida para me poder é, criar o Power Terapeuta, para me poder ser terapeuta, que vocês não vão acreditar. Então vamos lá, o primeiro deles. Formada em administração de empresa, pós-graduada em controladoria e finanças, uma carreira de 13 anos bancária, carreira mesmo de começar como assistente, como telefonista. Até contei essa história de como eu me tornei telefonista na outra mentoria que eu dou, que eu dou toda terça-feira, que é a mentoria Vida Milionária, de como que eu comecei a ser telefonista e como que eu fui escalonando até eu chegar a ser gerente de agência, numa carreira aí também que foi extremamente promissora, graças a Deus, muito boa, que eu sou muito grata a tudo que eu vivi naquela vida bancária. E dali eu consegui fazer um upgrade. Eu simplesmente olhei para minha vida e falei: não, eu não dou conta disso aqui mais, não. Não estou feliz com essa carreira. Tinha uma gratidão no meu coração muito grande, porque eu amo trabalhar com pessoas, e ali eu trabalhava diretamente com as pessoas. Só que eu não estava feliz, eu estava muito infeliz, muito cansada, muito estressada, eu não suportava mais lidar com metas de banco. Então eu decidi que eu ia mudar minha vida e que eu não ia mais continuar naquela profissão de bancária. Eu queria mudar. Aí eu descobri, naquela época, sem nem conhecer o que que era uma crença limitante, eu descobri que existia uma crença, existia não, gente, existe uma crença entre os bancários que eles chegavam para mim e falavam assim, ó, gente, é bem feio, tá? É bem feio mesmo que eu vou contar dessa crença deles, mas vocês, por favor, não se assustem não, tá bom? Eles chegavam e falavam assim, ó, é você que tá querendo largar de ser bancária? Eu falei, sim, sim, eu vou mudar minha vida. Eu vou parar de ser bancária, eu vou mudar de profissão. Aí eles falavam assim, ó, ah, muda nada. Bancária é igual puta, dorme todo dia falando que vai largar de profissão, mas nunca larga. Gente, eu queria morrer. O dia que eles falaram isso pra mim, eu regalei o olho. Deus é mais. Tá doido? De jeito nenhum que eu aceito um negócio desse na minha vida. Aí me desafiou. Senti desafiada. Falei, agora eu vou mesmo. Agora que eu vou mudar mesmo. E aquele negócio sempre batia na minha cabeça que bancária, igual puta, fala que vai mudar de profissão e nunca muda. Tá ficando doido? Pois eu vou mudar. E eu comecei um processo ainda trabalhando dentro do banco, onde por onde foi a minha porta de entrada para eu que me tornasse terapeuta? Eu comecei lá em 2012, quando explodiu a chegada dos coaches no Brasil, daquelas formações de coaches gigantescas. Isso para bancária era assim, era tipo uma mão na massa ali. Todo mundo fazendo aquelas formações, e claro, né? Eu falei, então vamos, vou também, né? Vou fazer também. Aí eu fiz todas as formações, fiz professional coach, master coach, business coach, fiz outras formações de coach, não sei o que lá. Nossa, gente, eu fiz coisa demais, porque eu falava, eu vou achar uma porta que eu vou entrar e que vai dar certo. E aí a primeira que me despertou para essa coisa do sentido da vida terapeuta foi uma formação que eu fiz na Dale Carnegie, de Enneagrama. Essa formação foi muito boa. Eu cheguei a ser trainee de Enneagrama quando eu fiz essa formação na Dale Carnegie, uma das melhores formações que eu já fiz de autoconhecimento, muito, mas muito bom mesmo, tá? Vou deixar vocês morrendo de curiosidade para quem conhece o Enneagrama, para saber qual que é o perfil da Carol, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu conto no final para vocês, tá bom? Para quem conhece aí, vai ficar, gente, qual que será o perfil dela? Vamos ver se vocês sabem. Vai me analisando aí até chegar no final. E aí todas as formações e voltei. Tinha saído para fazer uma tentativa ali de trabalhar com outras coisas sem ser com banco, mas voltei para o banco porque eu precisava de dinheiro para fazer as outras formações que eu queria. E aí, nesse meio tempo, o que que eu fiz quando eu trabalhei, voltei para o banco, fazendo essas formações de coach e tudo mais? Eu comecei paralelamente a trabalhar com as pessoas, atendendo como coach mesmo.
Só que eu adorava trabalhar com coach de finanças, ajudar as pessoas a controlarem, a organizarem a sua vida financeira. Mas foi quando eu pensei em me despertar para uma coisa que me intrigava. Eu falava assim, gente, mas esse negócio é interessante. Você trabalha, trabalha, ajuda a pessoa a mudar uma crença na vida delas. Daqui a pouco elas voltam de novo com as mesmas crenças. Não tem cabimento isso. Deve ter um, né, algum mecanismo no meio desse negócio aí para mudar uma crença na vida da pessoa e ela não mudar mais. Eu escutava uma voz que dizia assim, ó, tem como mudar as crenças instantaneamente. Esse negócio não me saía da cabeça, porque essa voz conversava o tempo todo comigo, dizendo que isso tinha como fazer isso. Saí do banco, montei uma sala linda, maravilhosa, comecei a trabalhar com consultoria financeira, consultoria empresarial. E aí, veja bem o que que aconteceu. Nesse prazo que eu estava trabalhando com consultorias empresarial e tudo mais, eu viajei para o Rio de Janeiro para participar de um curso com T. Harv Eker, que foi a única vez que ele esteve no Brasil, foi em 2015, onde a gente participou de uma formação com ele de 4 dias no Rio de Janeiro, dos Segredos da Mente Milionária. Quem não conhece esse livro? Quem já leu esse livro? Esse livro é maravilhoso, ele é magnífico, esse livro. E aí eu fui, e nessa formação eu conheci uma psicóloga que já tinha feito formação em Theta Healing, que já tinha feito cursos de Theta Healing, e eu paguei para fazer uma consulta com ela depois que a gente terminou essa formação para me conhecer o Theta Healing. Conheci o Theta Healing em novembro de 2015, final de novembro de 2015. Quando foi passando o tempo, claro, eu tive uma mudança muito rápida ali na minha vida com o conhecimento dessa técnica. E posteriormente eu comecei a escutar essa voz me falando. Todo dia, bichinho virava, eu estava atendendo, mudando uma crença. Aí vinha a voz e falava assim: ó, tem jeito de mudar a crença instantaneamente. Aí vinha Teta Healing falando na minha cabeça. Isso era meu guia, que hoje eu descobri que era meu guia espiritual que conversava comigo, porque eu achava que eu era doida e que o meu cérebro era masculino, porque ele estava conversando dentro da minha cabeça, com aquela voz de macho, e eu nem contava para as pessoas que o povo vai pensar assim, é doida, né? Falava, gente, a voz que conversa, todo mundo fala assim, ó, tem umas vozes conversando dentro da minha cabeça. Tem pessoas que falam para mim hoje, Carol, tem um fórum aqui. Eu falei, eu entendo esse fórum, gente. Eu entendo como é que é essa história do fórum conversando. O meu era uma voz masculina que falava, então eu pensava que o meu cérebro era maluco. E aí, o que que aconteceu? Foi me dando curiosidade, eu comecei a pesquisar. E quando foi, eu tô resumindo, tá, gente? Porque senão eu vou ficar aqui a noite toda contando histórias para vocês de como que foi isso tudo, porque eu tenho 50 mil histórias hilariantes para contar da minha vida para vocês de transformação, tá? Aí eu peguei e achei o curso de Teta Healing que ia acontecer aqui em Goiânia, que eu sou aqui de Goiânia, e foi em 2016. Em julho de 2016, eu fiz a minha primeira formação, muitas de vocês aqui já fizeram, algumas sim, outras não, que foi o curso de Teta Healing DNA básico. O que que eu fiz, né? Presta atenção. Eu sempre fui tão assim focada que assim, ó, eu paguei para fazer o curso e eu não olhei o que mais que tinha, o que que você ia aprender nesse curso? Não, eu queria uma coisa, meu foco era um, eu quero aprender a mudar a crença instantaneamente. Pronto, não precisava de mais nada na minha vida, era tudo que eu queria. Lá foi a Carolina. Entrei para esse negócio e vou aprender a mudar a crença. Estou lá no meu primeiro dia, peguei esse livro empolgada, e assim, eu entro dentro da sala de aula, ó, vocês nem conversam comigo, eu só quero aprender. Eu fico parecendo uma maníaca lá dentro da sala para o conhecimento. Aí, de repente, a instrutora vira e fala assim: não, vamos fazer uma técnica agora. O curso era sexta à noite, sábado e domingo. Vamos fazer uma técnica agora que a gente vai até o Criador. Ela foi explicando, eu fui achando aquele negócio muito interessante. Então tá bom, então vamos fazer essa meditação e vamos lá conversar com esse criador desse povo, né? Gente do céu, quando eu fiz aquela técnica, eu fiz aquela meditação, que eu entrei no criador, acabou. Eu desabei, meu mundo transformou. E eu falei, não, agora ninguém me segura.
Eu posso conversar com Deus. Sabe como é que eu fazia? Vocês vão rir. Eu chegava, o dia que eu aprendi a ir no Criador, eu chegava lá no Criador com um banco na mão. Eu juro pra vocês que eu fazia isso. Eu chegava lá no Criador com um banco na mão, né? De noite, fui embora pra minha casa empolgadíssima. Falei, Criador, eu vim aqui, trouxe até um banquinho para sentar, porque nós tem tanta coisa para conversar, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Meu Deus do céu, é coisa demais. E sentava com esse banco lá e perguntava e falava e falava. Não, vocês não têm noção. O meu monólogo ali, um diálogo ali louco, eu e o Criador. E ali, dali para frente, eu aceitei o despertar de toda a minha parte intuitiva, que eu negava ferrenhamente, porque eu achava que eu era doida de acertar a pedra na lua, com toda essa parte espiritual, de contatos e tudo mais que eu tinha. Eu aceitei tudo isso e aceitei essa, especialmente a parte onde eu trabalho muito forte com esse mundo quântico, espiritual, energético, que eu negava isso demais. E aí, como que eu me tornei terapeuta? Eu terminei o curso de Theta Healing no domingo. No dia seguinte, eu simplesmente me levantei e falei assim, ó, a partir de hoje eu sou terapeuta, o valor da minha consulta da hora é 150 a hora comigo e eu estou atendendo. E mandei para minha lista de clientes, de pessoas que me conhecia, para todo mundo da família. Ó, sou terapeuta agora, tá, gente? Estou atendendo. Vou começar a atender. Isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer isso em julho de 2017. Então, eu vou dar um salto quântico aqui agora de um ano para contar para vocês o que aconteceu. Nessa época, eu era uma excelente, porque tudo que eu pego para fazer, eu não pego para fazer, mais ou menos. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu sou escorpiana, então comigo o negócio, a conversa tem que ter profundidade. Eu não fico no superficial e nem no mais ou menos. Não consigo, nem se eu quisesse. Eu não nasci, eu até brinco e falo assim, eu não nasci para ser uma pessoa mais ou menos em nada. E aí, até para brigar, eu sou profunda. Se quiser arrumar uma briga comigo, você prepara. Falei, não, então nós vamos ter profundidade nessa discussão aqui. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha uma carteira de clientes PJs, empresariais, que eu atendia como consultora financeira. Era tudo paciente, gente, já e eu não sabia, não entendia aquele negócio ali. Eles faziam mais terapia do que deixavam eu trabalhar e fazer consultoria. Às vezes eu queria só arrumar as planilhas deles, ensinar eles a mexer com os números. Não, eu chegava lá, eu tinha que sentar e ficar mais de 2 horas escutando o dono da empresa falar do problema com a esposa, do problema com os filhos, do problemas pessoais dele na infância mal resolvidos. Eu ficava, meu Deus do céu. Será que eu estou na profissão certa e consultoria mesmo? Porque não tem base. Eu chego aqui, esse povo só quer falar da vida deles. Então, eu tinha clientes PJ e tinha clientes pessoa física que fazia essa organização de suas vidas comigo. E aí, eu tinha um faturamento médio ali, na época, em 2016, que dava um total de uma carteira de 11 mil reais. Eu me lembro até hoje desse número, de um faturamento mensal de 11 mil reais dos meus clientes que eu tinha de consultoria. E isso lá para 2016 e 2017 era ótimo. Eu estava ganhando melhor do que eu ganhava no banco. Pode confiar no que eu estou te dizendo. Aí eu comecei a fazer atendimentos, fazia atendimento, e eu trabalhava em uma outra, tinha uma sala, um escritório em uma outra sala, e aí deu um problema, a menina pediu a sala, e eu tive que montar uma sala para mim. E aí eu peguei e falei: quer saber? Já que eu vou montar uma sala, eu já vou aproveitar e vou fazer um negocinho bonitinho, organizadinho, como se fosse um consultório ali para mim poder fazer um atendimento e receber as pessoas. Nessa época, o atendimento presencial era muito forte, muito mais do que é hoje. Hoje, o atendimento online, eu considero ele muito mais forte do que o presencial. E aí, o que que aconteceu? Me mudei para essa sala no dia 7/7 de 2017. Gente, olha a força disso. 7/7 de 2017, eu me mudei para essa sala. Em um prazo de uma semana, todos os meus clientes de consultoria encerraram seus contratos comigo. Todos.
Isso aconteceu praticamente em 2 dias. Eles começaram a mandar mensagem falando que não ia fazer consultoria mais, que não ia mais poder atender, fazer a consultoria e que estavam encerrando os contratos. Eu falei, pronto, eu vou passar fome agora. Como é que eu vou pagar as contas? Aluguei uma sala desse tamanho, com aluguel, sozinha. Não tem ninguém para dividir isso aqui comigo. Entrei em desespero, né? Só que, como foi que eu aprendi? E eu vou ensinar como que vocês vão fazer isso para vocês. Vou ensinar tudo passo a passo de como que eu cresci nessa carreira, como que eu usei tudo, todo o conhecimento que eu tinha. Nesse dia, eu me sentei, fiz uma meditação e mandei chamar, pedi para chamar, chamei meu guia, meu anjo da guarda, meu guia espiritual, e virei para ele e falei assim, ó, olha só o que que aconteceu. A minha conversa com a espiritualidade é nesse nível mesmo aqui. Do jeito que eu tô conversando com vocês, eu converso com eles. Eu sento, vamos ter uma DR aqui agora. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso também na mentoria. Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, é o seguinte, povo aqui, ó, você viu? Todo mundo cancelou. Vou passar fome agora. Vou dar conta de pagar esse aluguel, manter essa sala, manter isso aqui tudo. Como é que eu vou fazer isso? Aí o Gui virou para mim e falou assim: Carolina. Tá tudo bem. Você agora tá pronta para fazer o que você nasceu para fazer. Você chegou aonde você queria, não, você chegou aonde você deveria chegar. E antes menos que você espere, você estará com fila de espera, aguardando para fazer uma consulta com você. Isso que eu escutei naquele dia. E aí você sabe o que que eu fiz? Eu olhei para ele e falei assim: a responsabilidade é sua. Então, já que você está falando, vai ser desse jeito. Então, vamos. Pronto. Não chorei mais, não reclamei. Falei, tá aqui, ó, a agenda aberta, você pode mandar o povo agora. Isso foi em julho de 2017. Agosto, setembro, no início de outubro, se você mandasse uma mensagem para mim e falasse, Carol, eu quero um horário com você, eu ficava com vergonha de dizer assim, ó, na segunda-feira, deixa eu te falar, eu não tenho horário mais essa semana, só pode ser para semana que vem. E isso eu estava atendendo, em média, 8 pessoas por dia. Em 3 meses. Em 3 meses, isso aconteceu comigo. 3 meses. Vocês entenderam o feito? E aí eu vou ensinar para vocês tudo o que que aconteceu, como que eu me tornei essa terapeuta de sucesso, da qual sustentou as minhas primeiras formações mais gigantescas de Theta Healing, de eu viajar e investir, só sendo terapeuta, mais de R$ 40.000 em um mês de formações internacionais, fora do Brasil, hospedado em hotel de luxo, tá bom? Eu ainda era chata, era não, eu sou. Eu não aceitava viajar. Eu vou viajar para Cancún, ficar em qualquer lugar. Não, na minha cabeça isso não existia, não, gente. Ficar em host, ficar em pousadinha, não, isso não era inconcebível na minha cabeça. Eu vou para Cancún a primeira vez na minha vida fazer curso internacional. Eu tenho que ficar nesses resort chiquetérrimo, bonitão, com tudo incluso. Agora você pensa bem, gente. Hoje em dia eu fico pensando, fico, Carolina, onde você tá com a cabeça? Você viaja para fazer curso, fica hospedado em um resort, para quê? Você fica o dia inteiro socada dentro de uma sala de aula. Ai, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, por mim, a melhor coisa. Mas foi um investimento, eu fiz isso aí, essas formações eu fiz em janeiro de janeiro de 2018. Janeiro de 2018, eu fiz todos esses investimentos. Isso antes de eu viajar, eu já tinha feito mais umas 3, 4 formações de outros cursos, viajando para São Paulo, tudo isso sendo só terapeuta. Eu não dava curso, eu não dava nada, só com a carreira de terapeuta. Eu simplesmente tenho verdadeira paixão por essa carreira que eu criei. Paixão, mas paixão mesmo, amor mesmo. Então, cada passo de tudo que nós vamos passar,
dentro da mentoria, tudo é simplesmente uma experiência vivenciada por mim. Eu não vou ensinar e nem passar nada para vocês que eu não tenha vivido em minha própria vida, que eu não tenha passado por isso em minha própria vida. Nada. E principalmente ensinar vocês a se posicionar no que é ser essa carreira terapêutica. Olha, eu juro para vocês, vou contar outro segredo para vocês. Eu sou assim, ó, eu monto uma apresentação linda, eu faço um negócio, aí eu, olha, antes de eu começar, eu faço uma conexão e chamo os guias de vocês e falo, o que que esse povo precisa? Como é que eu tenho que começar isso? Porque eu montei uma apresentação maravilhosa para vocês que eu vou mostrar já já. Aí eu saio do script todinho, porque é eles que mandam. É eles que vai falando o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que falar, o que que eu tenho que contar para vocês, o que que vocês estão precisando aqui para essa noite. Não sou eu que mando. E eu vou ensinar vocês como é verdadeiramente você estar a serviço aqui na vida e vocês estarem a serviço desses guias maravilhosos, do paciente que você está atendendo, da pessoa que está ali à sua disposição para receber esse atendimento e até na sua própria equipe, do Criador do universo. O que é você verdadeiramente estar na vida como um curador, sem ser você fazendo a cura, é estando a serviço de todas as formas. Essa é a riqueza do que eu quero trazer para vocês. Mas vamos ver o que que eu coloquei aqui na apresentação, porque senão, gente, olha, eu juro para vocês, meia-noite é pouco para nós aqui. Vocês têm que mandar eu calar a boca, porque eu falo muito, falo rápido e adoro passar informação e conteúdo. Muita coisa, tá? Deixa eu compartilhar uma telinha aqui com vocês. Ó, aqui eu contei para vocês um pouquinho de quem que sou eu, de quem que é a Carolina, né? Essa apresentação que eu preparei aqui para vocês, é eu e a minha carreira terapeuta, tá? Então, hoje eu sou, além de terapeuta, eu sou mentora, tá? De criações do Power Terapeuta, sou criadora da Mentoria Vida Bilionária, que é um projeto que dura simplesmente 6 meses na vida de uma pessoa, encontrando comigo toda semana. Sou instrutora de Theta Healing e tenho também o projeto Alma Gêmea, que é um curso que ele é 100% online. Você compra para limpar as suas crençazinhas e encontrar a sua tão sonhada alma gêmea, como eu encontrei a minha também. Porque é claro que essa experiência eu só criei depois que eu vivenciei. Então, cada coisa que eu gosto de trazer para a vida das pessoas, cada uma dessas coisas, eu só gosto de fazer de acordo com as criações que eu gosto de trazer. Eu já passei por aquilo, eu já vivenciei, eu já limpei, eu já sei o que que eu estou falando para você e por que que eu estou falando, e se aquilo funciona, porque eu testei na minha própria vida. Então, peraí um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui de cima. Como começar com uma carreira terapeuta? O caminho para você sair, esse aqui é o caminho para você sair do chamado e entrar na prática. Começa aqui. Isso é mais do que esperar por um sinal intuitivo. Isso é sobre atitude, posicionamento e criar estrutura. E por que que você entender e compreender isso é tão importante? Porque muitas vezes nós, seres intuitivos, a gente o intuitivo ele tem uma coisa de esperar um sinal, esperar um momento para fazer, ou às vezes esperar um movimento assim, como se você estivesse esperando uma coisa do além. E aí, o que eu aprendi dentro da minha carreira terapeuta, conectada com os meus guias, com a orientação de tudo por onde eu passei para chegar onde eu cheguei e transformar a minha agenda em uma agenda de sucesso, foi o entendimento de que eu precisava integrar as coisas da vivência e da experiência das coisas da terra, do estar presente, do posicionamento, do ter estrutura com o mundo intuitivo. E isso para um terapeuta de uma linha.
mais holística, de uma que atua com terapias energéticas, espirituais e que não é somente um psicólogo de formação acadêmica, é um grande desafio, porque eu sinto em várias pessoas que já formaram comigo e que fizeram a primeira versão do Power Terapeuta, que eles se perdiam nessa coisa muito espiritualizada em como que eles iam criar essa base, esse posicionamento e essa estrutura para coexistir aqui na Terra. Então, muitos tinham essa confusão de como que vai ser isso, eu tenho que ficar esperando um sinal divino, uma espiritualidade ali acontecendo e coisa e tal. Então, foi isso que eu fui criando e foi mudando. Então, não é sobre você ficar esperando um sinal intuitivo. É sobre você aprender a ter as atitudes certas, posicionamento e sobre você criar uma estrutura. Mas para quem que é esta aula? Para quem sente o chamado de ser terapeuta, para qualquer pessoa entendendo e compreendendo que, independente de você ter ou não uma formação acadêmica, né, uma formação de faculdade, o ser terapeuta, ela pode, ela deve e ela é uma profissão aqui na Terra como outra qualquer. E o power terapeuta, ele é importante porque nunca houve um momento onde se precisasse de tantos terapeutas, de tantas pessoas formadas e sabendo fazer isso aqui com competência e responsabilidade. Mas por que que eu falo isso? Porque não adianta você ter a melhor técnica se você não souber se posicionar, se você não souber atender, se você não amar pessoas, se você não souber conversar, se você não souber como conquistar um cliente, como dar atenção, dar um retorno, se você não souber como fazer. Para quem quer começar, mas não sabe por onde, para quem busca direção, segurança, clareza, para quem quer transformar sensibilidade em carreira. Então, se eu posso, você também pode. Se isso aconteceu e deu certo para mim, isso também vai dar certo para você. O problema principal, a maioria quer começar, mas está presa em falta de clareza, medo de não ser boa o suficiente, excesso de informações soltas e falta de direção prática. E aqui no Power Terapeuta você vai ter tudo isso. Por que que as pessoas travam? Não sabe qual é o primeiro passo que ela tem que dar na vida, não sabe para onde elas têm que ir, por onde que eu tenho que começar. Romantiza, como eu te falei, a carreira terapêutica, simplesmente porque muitas vezes se conecta demais com essa questão do mundo ali espiritual, intuitivo. Acredita que dons intuitivos basta, mas não basta. Não tem estrutura interna e nem externa para sustentar uma carreira terapeuta. Então, vocês, muitos de vocês, ainda não se sobressaíram e não explodiram como terapeuta, porque tem questões ali que vocês ainda não entenderam como que tem que funcionar para isso poder dar certo. E uma delas é confiança, posicionamento e estrutura. E aqui vocês vão aprender sobre tudo isso. O que que significa começar? Entender que você, quem é você como terapeuta? Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter na sua vida. Reconhecer a transformação que você deseja gerar. Você vai fazer um mapa primeiro do seu autoconhecimento. O que que eu quero transformar e gerar para a vida das pessoas? Aceitar a sua responsabilidade profissional, sim. Você tem, isso aqui é sobre uma carreira profissional. Você é uma pessoa, um ser quântico, um ser energético, um ser espiritual, um terapeuta, mas você tem responsabilidades aqui com essa vida e com as pessoas, com essa terra, porque a gente está na terra. Então a gente tem que fazer parte disso daqui de alguma forma também. E criar base
antes de buscar clientes. Os três pilares do início da carreira terapêutica: identidade do terapeuta, posicionamento claro, organização mínima profissional. Então, esse daqui é fundamental dentro de uma carreira terapêutica, dentro de uma carreira de um profissional terapeuta. O que é identidade terapeuta? Quem sou eu como terapeuta e o que eu entrego? Isso envolve desde estilo, abordagem, intenção e propósito. Você tem que ter isso na sua vida com bastante clareza. E dentro do Power Terapeuta, nós passamos por tudo isso, de coisas mais simples a coisas extremamente importantes que não pode ficar de fora dessa questão de você ser um terapeuta. Posicionamento. Como você quer ser percebida como terapeuta? Profissional, elegante, ética, segurança, responsável. Tem que ter todas essas coisas: profissionalismo, elegância, ética, segurança e responsabilidade. E nós vamos conversar sobre tudo isso e ensinar tudo isso para vocês. Organização mínima para começar, que é a agenda, atendimento estruturado, limites claros, comunicação profissional, espaço físico ou online. Tudo isso vai ser devidamente organizado e explicado para vocês e mostrado para vocês de como que vocês podem criar tudo isso aqui. E os erros mais comuns: tentar começar de qualquer jeito, sem método, sem clareza, sem posicionamento e sem estrutura. Então, quando você não sabe para onde ir, carro desgovernado chega em qualquer lugar e geralmente se perde, bate, quebra ou somente se perde mesmo. Então, vamos fazer um exercício de auto percepção. Eu quero que você pegue caneta e papel e escreva sem pensar no julgamento. Nesse momento, eu não quero você julgando nada, 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 nada. Eu quero só que você responda essas questõezinhas que eu vou trazer aqui para vocês. Você vai pegar no papel e você vai responder essas quatro perguntinhas. Por que que eu quero atuar como terapeuta? Por que que eu quero atuar como terapeuta? Qual que é a minha intenção? Eu só quero ganhar dinheiro? Eu quero ajudar as pessoas? Eu quero salvar a vida das pessoas? Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas? Eu quero mudar a minha própria vida? Eu estou nisso para me curar? Por que que você quer ser um profissional terapeuta? O que hoje me impede de começar com segurança? O que você sente que está impedindo você de começar com segurança? Que tipo de terapeuta eu quero ser? Qual é o tipo de abordagem? Que tipo de terapeuta você quer ser para você atuar? E, finalmente, o que que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo? Então, o que que você sente que falta para você? Quero que vocês peguem papel e caneta e vocês parem agora um segundinho e eu quero que vocês respondam essas perguntas. Eu quero que vocês respondam isso para vocês. Deixa eu ver se eu só consigo pegar essas perguntas aqui para eu colocar para vocês aqui no chat para ficar mais fácil de vocês pegarem e responder. E é isso, já descobriram ou já desconfiaram qual que é? Quem conhece o Enneagrama e qual que é meu tipo? Mandar as perguntas aqui, pessoal, tá no chat para vocês. Vou colocar aqui. A Dani também colocou. A quatro é: o que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo? O que que você sente que está faltando para você desenvolver? Por que que eu quero atuar como terapeuta?
o que hoje me impede de começar com segurança, que tipo de terapeuta eu quero ser e o que eu preciso desenvolver para dar o próximo passo. Essas quatro perguntas, a Michelle diz que acha que eu sou tipo 3, Michelle. Pessoal, às vezes a gente tem essa dificuldade da gente entender por que que eu quero atuar como terapeuta, por que que eu quero ser. Mas é porque você está vendo tanto que é interessante essas perguntas. Isso aqui é para ajudar vocês também a se encontrarem, a entender. Então, eu vou contar uma historinha para vocês enquanto vocês vão respondendo. Se eu estiver atrapalhando vocês responder, porque eu fico tagarelando demais, vocês me falam, tá bom? Pode falar, Carol, cala a boca aí um pouco, senão você desconcentra nós. É, teve uma época da minha vida que eu habitei um papel que eu levei muito tempo para conseguir sair dele. Mas muito tempo mesmo. Eu até brinco hoje que eu ajudei, eu tive centenas de pacientes, e até hoje eu tenho pacientes com esse mesmo probleminha que eu tive. E meu problema era ser salvadora, sabe? Mas aí eu descobri na minha carreira terapeuta que por um longo tempo isso me causou muito, mas muito problema. E as pessoas das quais eu passava em tratamento e tudo mais, elas me explicavam algumas coisas sobre a Salvador, e aquilo era às vezes difícil, complicado de entrar na minha cabeça, de eu entender, porque eu achava que eu estava fazendo um bem danado para o mundo, ajudando as pessoas, né? Até que um dia eu tive um entendimento que eu vou trazer para vocês o meu entendimento sobre a Salvadora, intrometida, enxerida, sabe? Aí eu fiquei bem chateada com esse conceito da salvadora, sabe? Intrometida e enxerida. Fiquei assim, receiosa, né? Chateada com aquilo, né? Porque para mim eu tava fazendo um bem danado para a vida das pessoas. E eu não tava, né? Não é que eu não tava, é porque o conceito do ajudar é esperar que o outro peça ajuda. Esse é o primeiro passo da nossa vida. Então, quando eu respondi a primeira vez essa pergunta, por que que eu queria atuar como terapeuta, eu queria salvar a vida das pessoas. Salvar todo mundo. E aí foi nesse processo grandioso meu de cura que eu saí dessa coisa de que eu queria salvar a vida das pessoas. E aí eu passei a me colocar como terapeuta, como apenas a serviço, como uma agente de transformação. Eu só queria ser uma agente na vida das pessoas e quero ser ali um canal de transformação para quem solicite o meu trabalho e o meu serviço como terapeuta e está a serviço da vida do universo para todos aqueles que procuram ajuda, que eles possam me encontrar se o meu caminho estiver cruzado com o caminho daquela pessoa. Apenas isso e nada mais.
Aí eu vou contar outro segredo da Salvadora que eu descobri. A Salvadora, vocês já ouviram, vocês conhecem a história do AA? Vocês conhecem a história dos alcoólatras e, e dos drogados? Então, eu vou contar a história dos alcoólatras e dos drogados. É assim, ó. Não existe ex-alcoólatra e não existe ex-drogado, que eles falam. Uma vez que você foi um viciado, você tem que viver em vigília. Aí você fala, nossa, Carol, mas você uma teta healer e tudo mais, instrutora, já é Master Science de teta healer, etc e tal. Mas confia no que eu vou dizer para vocês. Uma vez salvadora, você vai ter que passar o resto da sua vida vigiando, igual a ar, para você não voltar. Porque é fácil, viu? Você ser pega ali no vício, porque foram anos da minha vida funcionando e sendo daquela forma. Então, eu tenho que, até hoje, eu me vigio quando eu vejo que eu estou tentando salvar, porque isso é muito fácil para o profissional terapeuta. Quero contar essa verdade para vocês. E eu não reparo isso só na carreira da Carol, não. Eu reparo isso em outras colegas, em outras pessoas que eu conheço, sabe? Mas entender isso com profundidade e passar a fazer esse trabalho comigo, de estar sempre ali olhando como eu estava funcionando e não sendo intrometida, apenas estando a serviço quando a pessoa quer, gente, isso transformou a minha vida e mudou profundamente a minha carreira. Profundamente mesmo, até em questão de muito sobrecarga. Foi quando eu parei de atender 10 pessoas por dia, que aí era doida, né? 10 pessoas por dia? Você tá maluco? Tem dia que eu olho pra mim e falo, não, gente, tem lógica uma coisa dessa, não. Então, isso foi uma das mudanças e um dos entendimentos que eu tenho sobre a Salvadora. E eu falo para as pessoas que eu trato em consultório, que eu falo assim, ó, vocês têm que vigiar, porque isso é igual erva daninha. Se você não cuidar, daqui a pouco o mato tá crescendo de novo ali. Logo você tá salvando sem ver. Então, eu fico vigiando bastante para mim não entrar. Já quebrei a cara bastante. Que o criador um dia me ensinou sobre essa? Ele me trouxe uma visão para mim que toda vez que eu estava salvando alguém, fazendo, me sacrificando, ele falou assim: você está quebrando as pernas daquela pessoa, porque você está tirando a capacidade daquela pessoa dela crescer e dela aprender. E quando você faz isso, você toma os problemas dela para você. É a mesma coisa de você ir lá e pegar o karma do outro para você. Você tirou a oportunidade que a vida estava dando para aquela pessoa dela encontrar a própria saída dela. Então, isso para mim foi um grandíssimo aprendizado. Terminaram de responder? Conseguiram se encontrar aí? Sentiram assim? Qual a diferença entre oferecer seu serviço e esperar que o outro peça ajuda? Oferecer o seu serviço, você primeiramente está recebendo pelo seu trabalho. E esperar que as outras pessoas na vida peçam ajuda é você entender que mesmo que você tenha a solução para aquela pessoa, se ela não te pediu ajuda e você vai lá e ajuda sem ela te pedir, você está sendo intrometida. E você está tirando a oportunidade daquela pessoa, dela muitas vezes encontrar a própria saída. Basicamente, é como se a gente tivesse ali atrasando um pouco a vida da pessoa. A pessoa, quando você oferece o seu serviço, cobrando e recebendo, existe uma troca. Quando você ajuda sem o outro sem o outro pedir, não tem troca. Você só está dando sem receber nada em troca. E qualquer coisa que aconteça, você ainda que vai sair de errado e a culpa é sua. É sempre isso a história da salvadora. Preocupa não, tá? Já briguei com essa salvadora aí bastante. Eu tenho bastante experiência para contar dela. Eu levei mais de 3 anos no meu processo de cura e de entendimento e de clareza com essa questão da salvadora. Pode confiar no que eu estou dizendo para vocês aqui, que é conhecimento de causa mesmo, causa e efeito em minha própria vida. Deixa eu voltar aqui, já que vocês conseguiram responder. Peraí. Como que você vai ler as suas respostas? Com consciência no momento, identificação dos bloqueios, clareza
dos próximos passos e entendimento do que falta estruturar. Quando você consegue responder essas quatro perguntinhas com consciência, com presença e com verdade, você consegue identificar onde você está, o que que você precisa, você consegue ter clareza sobre a sua vida como terapeuta e você consegue começar a entender ali, aos pouquinhos, o que que ainda está faltando estruturar sobre questões de liberar bloqueios que você carrega e você se reorganizar para que você seja um sucesso nessa carreira como terapeuta. Então, o que que ainda falta? Aqui está o ponto crucial. Você tem a consciência, mas ainda não tem o método completo. Falta estrutura, o passo a passo, falta técnica, falta acompanhamento, falta segurança para atender. Essa parte aqui, quando eu coloquei técnica, é técnicas de consultório, é técnicas de coisas que você vai vivenciar sendo terapeuta e aprendendo a ser um terapeuta. Técnicas sobre ser terapeuta, tá? Compartilho sim, não tem problema. Eu compartilho material com vocês sim no final. E no final, eu ainda vou fazer um exercício que eu uso. Daqui a pouco eu vou pedir para a Dani compartilhar esse material com vocês. Eu vou usar com vocês, eu vou salvar esse material aqui para vocês em PDF para me mandar para vocês. E eu vou fazer um exercício com vocês que eu uso no consultório com os meus pacientes. Isso mesmo. Dentro do Power Terapeuta, eu vou fornecer para vocês alguns materiais que é extremamente. é, Utilizáveis e bons para ajudar vocês dentro do consultório. É bem bacana, mas bem bacana mesmo. A transformação é possível quando você tem direção, quando você tem método, quando você tem estrutura, ajustes personalizados e acompanhamento, a sua carreira avança de forma real, gradativa e em crescimento todos os dias. Pode confiar no que eu estou te dizendo. E sobre a mentoria, ela foi criada para organizar a sua carreira do zero, criar sua identidade terapêutica, estruturar atendimentos seguros e acelerar o início com consciência, para que você aprenda a andar e deslanchar dentro da sua carreira como terapeuta. O que que você ganha dentro da mentoria? Clareza profunda, método completo de como eu me tornei o sucesso nessa carreira de terapeuta, técnicas estruturadas sobre essa carreira, correções e orientações especializadas e comprovadas de tudo que eu apliquei na minha vida em quase 10 anos. Não, em 10 anos, esse ano eu completo 10 anos só como terapeuta. Eu nunca deixei de atender um dia sequer, desde quando eu me tornei terapeuta. Quer que eu conte outra coisa para vocês? Quando teve a pandemia, eu fiquei uma semana só em casa sem atender, porque eu atendia muito sempre presencial. Depois de uma semana, eu peguei e voltei a atender e nunca parei de atender. Nunca, nunca, nunca. Não tinha ninguém andando na rua, eu estava aqui no consultório todos os dias e todos os dias era consultório cheio. Todos os dias, especialmente na pandemia. Na pandemia aconteceu uma coisa muito engraçada, gente. Eu morria de tanto rir. Eram as mulheres surtadas no consultório porque não sabia o que que fazia com os maridos em casa. Gente, eu já me diverti demais na minha carreira de terapeuta, vocês não têm ideia. Essa parte para mim era a mais engraçada. Eu não passava um dia sem atender uma mulher enlouquecida falando que ia largar do marido, que não suportava mais o marido dentro de casa. Era muito, muito, muito engraçada essa parte. Morria de rir. O próximo passo, é claro, entre agora para a mentoria e você construa a sua carreira terapeuta com segurança. Nós vamos caminhar juntas na prática, na estrutura e na sua evolução. Agora vem comigo que eu vou te mostrar como que vai ser sua jornada aqui dentro da mentoria. Quando a gente for começar a mentoria ali no sábado,
Vou contar para vocês um pouquinho do que vai ser essa trajetória ali. A gente passa por um processo onde a gente vai começar a entender o que é ser terapeuta. Eu vou contar para vocês lá como que nasceu isso, como que isso foi canalizado juntamente com a lei da natureza, que falou profundamente para mim sobre a criação com estrutura e por que que era importante ter uma estrutura com raiz forte. Como que eu cresci na minha carreira como terapeuta. A gente vai fazer uma integração de tudo que você sabe, como que eu posso integrar tudo isso, todas essas técnicas que eu sei, porque eu sei que vocês que fazem formações, fizeram formações, vocês não fizeram um curso só. Vocês têm um conhecimento aqui vago, outro ali mais profundo, um curso disso, um curso daquilo. Como que eu vou usar isso? Só para vocês terem ideia, dentro dessa carreira terapêutica, eu, além das formações que eu comecei lá, todas essas formações de coach, enneagrama, numerologia, tarô terapêutico, é, tem outro tipo de tarô que eu esqueci o nome, porque eu já fiz formação demais. Sem contar todas as experiências financeiras e conhecimentos de mercado, de atendimento, atendimento de mercado de luxo, Theta Healing, até chegar a ser cientista de Theta Healing. O que mais que foi? Mais um monte de outras formações, florais. Tem coisas que eu nem uso mais hoje. Um monte de coisa que eu já formei, que eu passei, assim, só para ter o conhecimento. Agrega? Claro que agrega, mas eu não uso isso precisamente. Aromoterapia, um mundo velho de coisas. Tudo isso eu consegui compilar e transformar apenas em um método de atendimento onde você não é uma X terapeuta de tal coisa, você é terapeuta e tudo que você sabe, todo o seu conhecimento, mesa quântica, eu trabalho com a mesa quântica estelar porque eu amo. Tudo você pode colocar dentro do seu consultório, você pode unificar todas as coisas, fazendo um compilado de tudo isso e criando o seu próprio método de atendimento, criando pacotes. A gente vai conversar sobre isso. Eu vou orientar vocês como que vocês podem fazer isso, como que vocês podem agregar mais coisas, como que você faz para manter a pessoa, o seu cliente ali, sem você criar uma dependência ou está fazendo aquilo ali só porque você é dependente do cliente ou você tem medo de perder do cliente. A gente vai passar em tudo isso dentro da mentoria. Todas essas coisas serão conversadas. Vocês vão aprender sobre autoatendimento e a importância de você também fazer terapia e cuidar de você. A gente vai falar sobre bloqueios que impedem você de seguir adiante. Vamos conversar profundamente sobre ética e como eu guardar os segredos do meu paciente, do meu cliente. Eu vou ensinar para você como que o seu cliente possa se tornar, assim como de um médico ou de um psicólogo, paciente e como que eu poderia me senti encorajada a tê-lo como um paciente, me senti uma médica da alma que você nasceu para ser. Eu tenho certeza disso. Vamos falar sobre definição de tempo, sobre colocar limites, sobre como que eu vou colocar limite, como que eu vou criar esse atendimento, como que eu vou criar a minha agenda. E lá dentro tem uma parte maravilhosa onde eu vou fornecer para vocês, inclusive, planilhas de Excel para ensinar você a se organizar financeiramente com as coisas de vocês, sendo um profissional terapeuta, e vou ensinar como que você manifesta e como que você cocria a vida e a renda que você quer chegar como profissional terapeuta, porque eu fiz isso. Nossa, isso dava bom demais. Vocês não têm noção das coisas que eu já manifestei com essa planilha, não, de Excel, não, gente. Já criei coisas incríveis e magníficas através só dessa planilha de Excel. Hoje eu nem uso mais, mas isso deu muito bom e muito certo para mim. Eu ficava impressionada. Eu batia minha meta do ano em 4 meses. Todo ano eu fazia. Em 4 meses eu já chegava na minha meta financeira de onde eu queria chegar como profissional terapeuta. Quando aumentar o valor da sua consulta? Por que aumentar? Como que eu faço isso sem escalpelar meu cliente? Como que eu vou ganhando valor e crescendo com isso gradativamente, de acordo com o meu desenvolvimento dentro da minha carreira?
de onde eu comecei cobrando R$ 150 para chegar onde eu cheguei hoje, um valor que eu cobro. Como que você vai agregar valor a tudo isso? E eu vou dar um momento especial ensinando vocês a trabalharem com o mercado de luxo. Por que que é importante eu usar muitas vezes uma taça ao invés de um copo qualquer? Como que isso pode fazer diferença? E por que que faz diferença para as crenças das pessoas que estão vendo você? Tudo isso nós vamos conversar. Nós vamos, deixa eu ver o que mais que a gente vai saber ali. Como cobrar sem se sentir culpado, como receber, ter ou não ter é, esse controle financeiro. Nós vamos passar por tudo isso dentro da mentoria. E aqui hoje eu vou deixar para vocês um dos exercícios, além do meu plano de voo. O plano de voo é só para quem estiver na mentoria, que o meu plano de voo é essa parte financeira mesmo que eu ensino para vocês dentro da mentoria. Mas eu vou trazer aqui para vocês hoje um exercício que eu adoro fazer com os meus pacientes de consultório e eles amam, adoram, adoram quando eu passo exercícios para eles. Então, eu vou ensinar vocês a transformar alguns dos conhecimentos que vocês têm para vocês darem exercício para casa também para os clientes de vocês, os pacientes de vocês. O Dani, você pode compartilhar com eles, a gente compartilha aqui no chat, para quem está aqui, aquela aquela planilha para elas baixarem aí daquele exercício, você vai mandar no grupo. Como que você vai fazer? Compartilha aqui, né? Aqui no chat. Rapidinho, só um instante. Então coloca aí para elas, para me abrir aqui para elas. Esse exercício, eu gosto de usar ele quando o paciente ele já está um pouco mais avançado em conhecimento de como é que funciona as terapias energéticas. Deixa eu ver aqui se chegou. Ver se vocês conseguem abrir esse arquivo que chegou aí para vocês em PDF, que vai ser esse arquivo aqui, ó. Exercício, linha temporal. Deu certo aí para vocês abrirem? Deu? Beleza. Então vamos lá. Vocês vão amar. Vocês não vão precisar de fazer ele aqui agora, porque eu quero que vocês façam com bastante tranquilidade, porque esse exercício, gente, ele é de um poder incrível, mas incrível. Eu adoro esse exercício. Eu dei eles há algum tempo, esses dias para trás na mentoria, e os meninos estão amando e estão me trazendo bastante depoimentos de coisas que estão melhorando e acontecendo. Esse exercício ele segue o princípio do efeito borboleta. Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Que o bater de asas de uma borboleta numa parte da Terra, aqui agora, causa um furacão lá do outro lado da Terra. Então, esse exercício é para ensinar vocês a fazerem o efeito borboleta na vida de vocês. É para ensinar vocês a saírem da repetição de padrão de coisas que vocês estão vivendo e acontecendo sempre na vida de vocês, porque mais do que nós aplicarmos uma técnica energética, espiritual, de limpeza, fazer uma mesa, a gente precisa compreender que a gente precisa ter atitudes, posicionamento e mudança. Quando eu falo sobre atitude, é vocês compreenderem que vocês precisam ter um mínimo de uma ação para mudar a vida de vocês e fazer a virada de chave. Não é só vocês pegar esse monte de teoria, de coisas que vocês estudaram, de coisas que vocês aprenderam, botar debaixo do braço ou aqui dentro da cacholinha e dizer: pronto, agora eu já sei tudo. Por favor, Deus, faz um milagre em mim. Deixa eu ver se está acontecendo. Não vou fazer nada, não.
Tô emburrada aqui, quieta. Não vai dar certo, gente. Não vai funcionar. Precisa de ter movimento com a vida. Precisa de se posicionar. Precisa prestar atenção no que vocês estão fazendo e começar a fazer diferente. Tem que ter. Então, ele ensina esse, ele segue esse princípio. E não é coisa grandiosa, tá? Vocês já ouviram falar a teoria de que, por exemplo, um relacionamento, ele não acaba por uma grande confusão. Um relacionamento, ele acaba por um monte de coisinhas pequenininhas e gotinhas que encheu esse copo. E aí um dia ele derrama e acabou. Não é uma grande fatalidade que acaba com o relacionamento. São as coisas pequenas. E são as coisas pequenas de tudo que você vive que te bloqueia, que te impede. É a falta de ação e de atitude com coisas pequenas que te bloqueia, que te impede de você, muitas vezes, ter um grande sucesso na vida. Então, esse exercício é para te ajudar com isso. Eu não estou pedindo para vocês fazer uma coisa gigantesca. Então, vamos lá. Deixa eu explicar ele aqui para vocês. Exercício linha temporal. Esse é um exercício muito simples que vai te apoiar em seu processo diário de mudança. Ele se baseia em perguntas bem simples, porém poderosas. O tempo não é linear como nós imaginamos, e sim uma espiral temporal, onde cada decisão que você toma em sua vida funciona como um efeito borboleta. A sua micro decisão de agora impacta na sua vida daqui 1, 3, 5, 10 anos ou mais. Portanto, compreenda que a falta de posicionamento, de decisão e de escolha consciente pode estar atrapalhando e muito o resultado do que você deseja na sua vida. Tudo que você deixa de fazer, se posicionar, escolher, resolver, impacta o resultado possivelmente negativo em sua vida amanhã ou depois. Se você não está ainda satisfeito com a condição que você vive hoje, saiba que isso é sobre você se levantar e tomar coragem de mudar de atitude. Portanto, pare hoje de se trair e comece a mudar isso. Isso aqui, esse exercício, ele fala muito sobre traição, sobre o quanto nós nos traímos e deixamos de fazer por nós. Como que a gente às vezes reclama da vida, mas o quanto que a gente está deixando de fazer pela gente mesmo, né? Então, as perguntas poderosas que vão mudar sua vida. Para começar, tome a seguinte consciência: cada vez que eu me nego a mudar, o que me incomoda, cada vez que eu não faço o que eu deveria fazer, eu sou responsável pela minha própria traição. Assim sendo, hoje eu entendo que não é sobre o que eu estou fazendo comigo, e sim sobre cada atitude que eu produzo contra mim mesmo em movimento de traição. Este é um exercício que deve ser feito preferencialmente no final do dia e ele pode ser um complemento do exercício diário de bordo, que é um outro exercício que eu compartilho com vocês lá na mentoria. Então, você irá responder cada uma das perguntas abaixo com sinceridade e posteriormente irá fazer um exercício de ancoramento ensinado aqui no final. Então, a primeira questão, pergunta 1. Respire profundamente, né? Reflita sobre o seu dia e você vai fazer uma observação no dia de hoje. Qual foi o padrão que te dominou no dia de hoje? Analise. Você vai procurar uma repetição de padrão, ou um sentimento, ou uma sensação, ou uma atitude, ou alguma coisa que não foi agradável, que você olha e fala assim, ó, eu poderia ter feito isso aqui diferente. E aí você vai para a pergunta 2. Isso aqui você vai fazer primeiro a reflexão. Aí na pergunta 2 que você vai responder, escrevendo, pode escrever. Por enquanto você escreve, depois você consegue fazer sem escrever. Qual foi o motivo vivido hoje por mim que eu me traí? Exemplo, qual atitude,
ou falta de atitude, ou sapo que você engoliu, sim ou não que eu dei, silêncio, ou repetição de padrão que eu cometi, que eu consigo sentir como uma traição a mim mesmo. Você vai procurar isso na sua vida. Com o tempo vai diminuindo, mas isso aqui, ó, muda muita coisa na vida e muda rápido, viu? A pergunta número 3. Qual crença eu consigo perceber que está por detrás dessa minha atitude? Você tem que nomear essa crença. Exemplo: observe se este movimento de atitude, ele é tipo recorrente, pode ser até uma autossabotagem ou um sentimento tipo eu não sou bom o suficiente, nunca posso incomodar, eu estou sendo demais, eu estou com preguiça, eu acordo sempre com raiva, dinheiro só falta, amor dói. É qualquer coisa que você tem que olhar e nomear o que que você sente que tem por detrás daquela traição ali com você mesmo. Identificando, é, identificando a linha do tempo que essa crença alimenta. Quer dizer, se eu não mudo isso, se eu não continuar vivendo a partir dessa crença do que eu identifiquei, onde eu estarei daqui 1, 3, 5 ou 10 anos ou mais da minha vida? Onde você vai estar se você continua vivendo dentro disso, fazendo a mesma coisa? Nesse ponto aqui, você tem que ser honesto, sem drama, e imaginar mesmo como que as coisas vão estar, como que a sua vida vai estar, seu relacionamento, sua conta bancária, sua vida. Você vai fechar os olhos e vai visualizar essa situação. Por que que isso aqui é interessante? Porque é aqui que está o choque de realidade para você enxergar que se eu não tomo uma atitude, se eu não faço alguma coisa, não vai mudar. Microação diferente. Agora aqui está o segredo. O efeito borboleta consiste consciente. Agora você vai escolher uma nova ação mínima que você terá a partir de hoje, que vai representar a linha do tempo que você deseja alimentar e ter na sua vida. Exemplo. Porque pensa aqui comigo. Se eu não quero aquela linha do tempo para mim estar daquele jeito ali, continuar daquele jeito, eu quero outra coisa. Então, para poder ter mudança, você vai ter que ter mudança de postura na vida. Então, exemplo, pode ser que você precise mandar uma mensagem honesta que você está evitando há muito tempo ou que você não tem coragem. Pode ser que você precise refazer uma proposta que você está enrolando e não faz. Pode ser que você precise se movimentar para algo que você quer, marcar uma consulta, fazer um exame que você vem adiando, ir dormir mais cedo, arrumar seu guarda-roupa, arrumar uma gaveta, jogar algumas coisas fora, se desfazer de algumas coisas, sair das redes sociais ou diminuir redes sociais. Não complica, não é coisa assim gigantesca, é microações, microações. E dentro do Power Terapeuta, eu compartilho com vocês uma lista que ela chama vazamento de energia. Gente, vocês não têm noção. Vocês vão ficar chocados com essa lista. Isso também é um ótimo exercício para vocês dar para os pacientes de vocês em consultório. Vocês não têm ideia de como que essa lista tem coisas que está sugando a sua energia e não deixa você seguir adiante. Beleza? Fez o número 5, escolheu qual que é a ação que você vai ter? Agora, antes que você vá fazer essa ação, para finalizar, você precisa praticar. Antes de você praticar a microação, você vai colocar a mão no seu peito aqui e você vai repetir 3 vezes em voz alta. Eu escolho a nova linha do tempo. Eu escolho a nova linha do tempo. Eu escolho a nova linha do tempo. Isso vai criar o quê? Um ancoramento vibracional, onde você demonstra estar se posicionando e se comprometendo com você mesmo de uma maneira diferente no tempo e que vai te fortalecer para que você tome aquela atitude desejada. Entenderam como é que vocês vão fazer? Ficou claro para vocês? Ou vocês têm alguma dúvida? Não? Gostaram desse exercício? Esse é um dos poucos exercícios que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, tá?
para vocês. Aí eu quero contar uma história para vocês. Só que antes eu quero contar essa história, eu vou trazer uma coisa aqui que a Dani pediu para me passar para vocês e que nós duas conversamos e organizamos. Quem está aqui hoje assistindo essa aula, aqui agora comigo, e falar com a Dani para fechar a participação na mentoria no sábado, para a gente passar o sábado ali juntas. Vocês vão ganhar, e quem já se inscreveu também vai ganhar, só para quem já se inscreveu não ficar chateado, vocês já vão ganhar também. Depois que passar 15 dias da mentoria, vocês vão ganhar um encontro comigo via Zoom, exclusivo para quem fechar ainda hoje a mentoria, que será um Zoom tira dúvida. Eu vou abrir 1 hora de Zoom só para me tirar dúvidas de vocês depois que vocês fizerem a mentoria. Eu não vou entrar para dar aula. Eu vou abrir a câmera, vou estar com vocês e nós vamos ficar 1 hora juntas só para me responder perguntas e dúvidas que vocês tiverem quando vocês começarem a organizar a vida de vocês como terapeuta. Agora eu vou contar uma história para vocês. Gente, dá tempo? Já são 8h26. Vocês deixam eu contar uma historinha antes da gente finalizar? Que eu tinha prometido que eu ia ficar só 1 hora com vocês. Já estou aqui quase há mais de 1 hora falando. Eu vou contar. Ai, que lindo, Christian. Vou amar ter você lá. Eu vou compartilhar com vocês uma história sobre posicionamento quando eu quero mudar a minha vida. Eu tinha. Eu fui mãe, me engravidei. Eu tinha 15 anos, quando eu engravidei. 15 anos. E aí eu tive a minha filha com 16 anos. Ela nasceu, eu tinha 16 anos. Uma pobreza lascada, que vocês não têm ideia do nível de pobreza que eu vivia. Aí, o que que acontece? Deixa eu ver aqui quem está com o áudio aberto para a gente pedir para fechar. Aí, nessa historinha foi o seguinte. Eu comecei, depois que eu tive a Isabela, fui trabalhar, tinha que cuidar daquela criança, não podia deixar aquela criança passar necessidade, né? Eu me casei também com 15 anos, porque eu estava grávida. Minha família olhou para minha cara e falou: vai ter que casar, obrigou o cidadão a se casar, né? Bom, casamos. Mas aquele negócio não era divertido, não. Que bagunça, que baderna que eu aprontei com a minha vida, mas tudo bem, passou. Aí eu sei que com 17 anos eu já tinha me separado também. Também eu falei, não, não vou ficar não, não gostei, eu vou separar. Sou dessas. Aí eu peguei e comecei a trabalhar como promotora de vendas. Eu era promotora em supermercado. Quem conhece a carreira como promotor, parece uma carreira bonitinha lá na época, né? Eles vendiam esse trem como um negócio bem legal, mas você não passava de um carregador de caixa e repositor de gôndola de supermercado. Era isso. Essa era a minha função e demonstradora ali de produto dentro do supermercado. Trabalhar no Carrefour, então, era a morte, né? Eu quase morria de trabalhar, era um escravo, escravidão. E aí, quando eu estava ali, mais ou menos acho que eu tinha 20 anos, eu invoquei, foi a primeira vez na minha vida que eu invoquei que eu não queria mais ser promotora, não, eu queria mudar de vida. Não quero essa carreira de ser promotora, ficar carregando caixa, não. Olha o que que é posicionamento na vida e fazer uma escolha quando você decide que eu não quero essa linha do tempo aqui mais, ela não me serve. O que que eu fiz? Eu liguei para uma dona de uma agência que ela fazia essas seleções para contratar promotor, demonstradora para supermercado. Eu liguei para ela, o nome dela é Alda, e eu disse para ela assim: Alda, é o seguinte, eu não quero trabalhar de promotora mais, não. Eu quero que você arrume outra coisa para me fazer. Ela começou a rir. Ela falou assim, Carol, você é engraçada. Vem aqui que eu quero conversar com você pessoalmente. Aí eu peguei, catei meus centavinhos, que eu estava desempregada, contei meu dinheirinho do ônibus, me enfiei dentro do ônibus, fui bater lá na agência para conversar com ela. Cheguei lá na agência, a Alda virou para mim e falou assim, conversou e falou assim, olha, hoje, aqui dentro da agência, eu tenho duas coisas que daria para você. Eu falei, o que que você tem aí? Ela falou assim: eu tenho uma vaga na Lacta para você trabalhar para a Lacta. Oh, você pensa, gente, se ser funcionária da Lacta, você ser promotora da Lacta, tá?
Vão assinar sua carteira, você vai ter plano de saúde, você vai ter um ticketzinho ali de para você almoçar, você vai poder colocar sua filha no plano de saúde. E a vaga é lá pro Carrefour. Eu falei, misericórdia. Trabalhar sábado, domingo, feriado, dia sim e dia não também. Era essa a vida, né? Falei, qual que é a outra? Aí ela falou assim: a outra é um freelance lá no Unibanco. Falei, como assim, um freelance no Unibanco? Banco? Banco mesmo? Ela é instituição financeira. Falei, como é que é essa? Aí ela pegou e falou assim: Carol, essa daqui, eles só estão precisando de uma moça para substituir a telefonista lá por 2 meses, porque a telefonista que eles têm lá contratada, ela vai fazer um trabalho interno de ajudar o gerente administrativo, fazer uma organização lá dentro, que ele precisa de ajuda, e aí eles precisam de uma pessoa lá para substituir. Aí eu olhei para a cara dela assim, falei, eu quero essa daqui, ó, do banco. Aí ela virou para minha cara e falou assim para mim assim: "Você tem certeza? Você tem uma filha para você criar. Você tem que pegar esse outro aqui." Isso aí mesmo, Simone. Você tem que pegar esse outro aqui, que sua filha vai ter plano de saúde. Eu falei: "Não, eu quero esse aqui e eu vou virar funcionária desse banco." Pode escrever o que eu tô te dizendo. Eu vou ser, esse povo vai me amar. Esse povo vai me contratar. Aí ela pegou e falou assim, eu paguei, quanto que é o salário? Lembra até hoje. Ela falou assim, é R$ 300 mais o ônibus. Falei, e o dinheiro de comer? Não tem dinheiro pra gente comer, não? Só pra trabalhar? Ela falou, não, isso não dá nada de refeição, não. Ah, dá. Com quem que eu vou conversar lá? Eu tenho que ir lá conversar com quem? Ela, não, eu vou te passar aqui, você vai lá na agência, você vai conversar com o gerente geral lá, com o Celso. Falei, então tá bom. Vou lá conversar com esse tal de Celso. Gente, quem tem aí, na faixa de idade que eu tenho 46 anos. As meninas aí, as garotas maravilhosas, adolescentes igual eu, vocês sabem, né, gente? 20 aninhos naquela época ali, ó, início dos anos 2000. Mulher para arrumar emprego. Vou contar um negócio para vocês, gente. Vocês tinham que aguentar cada cantada de macho sem vergonha. Era cada pouca vergonha que você tinha que escutar numa entrevista que não tá escrito. Fui em casa, troquei de roupa, me arrumei, taquei um batom vermelho na cara. Falei, vou, esse homem vai me maltratar. Era um nojo mesmo. Cheguei lá, né? Aí fui lá para entrevista. Nem batom vermelho eu gosto, tá? Hoje não, antigamente eu usava. Na época eu usava demais da conta. Isso é era o auge da época, ali do início, final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Aí fui para essa tal dessa entrevista, cheguei lá nessa entrevista, fui conversar com esse Celso, e esse Celso futrica dali, futrica daqui, pergunta o trem, pergunta outro e não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim: Você já tem filho com essa idade? Eu falei: Tem uma filha, já tenho uma filha. E aí, assim, você vai me contratar para ser sua telefonista, tá? Você vai me dar esse salarinho aí que você vai me dar, mais o ônibus você vai ter que pagar meu almoço. Ele, não, eu não pago o almoço, não. Eu falei, o meu você vai pagar. Você não tá ouvindo, escutando aí que eu tenho filho para criar? Eu sou separada do pai dela. O pai dela não paga pensão para mim, não. Eu tenho que me virar sozinha. Você tem que dar um dinheiro para me comer, ué. Senão eu vou gastar metade do dinheiro só com comida, ué. Ele olhou para minha cara, aí o gerente administrativo olhando, o gerente administrativo virou e falou assim: Essa daí é muito petulante, eu não quero ela não. Aí o gerente geral virou e falou assim: Ah, pois eu gostei dela, eu quero ver você criando caso com ela, eu vou contratar ela só porque você não gostou, vou chamar ela. E, pô, Cairo, você pode pagar o almoço para ela, porque eu vou dar o almoço para ela sim. Entrei, fui contratada para fazer o tal do freelance de 2 meses. Fiz um bom trabalho, passa um mês, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, chegou o final do ano. Fui convidada até para participar da festa de final de ano, como se eu fosse já parte do quadro lá de funcionários. E aí o Unibanco tinha feito uma grande compra, uma fusão, com o Banco Bandeirantes. E aí o Celso chegou em mim e falou assim: Não, eu não vou dispensar você não, porque eu quero te contratar. Eu falei, eu sei que você vai me contratar. Eu tenho certeza absoluta. Eu vim para cá para me ser funcionária desse banco. Aí ele pegou e falou assim: Então, a Alda já te ligou? Não, não ligou, não. Ah, então ela vai te ligar porque
lá no Banco Bandeirantes, lá nessa unidade aqui, ó, do outro lado da rua, eles vão contratar uma telefonista para lá, porque eles têm que entrar nos moldes do Unibanco, porque ele vai virar uma agência do Unibanco. Então ela vai te contratar e você vai para lá trabalhar lá. Falei, você jura? Ele juro. Aí eu saí do salário, lembro-me até hoje, de R$ 300 para um salário de R$ 1.800, carteirinha assinada, terceirizada como telefonista do banco. Isso foi escolher a nova vida que eu queria. Dentro desse processo, eu fiquei ali trabalhando, não tinha faculdade. Detalhe, eu tinha passado por uma situação de um golpe de um namorado que eu tive, que tinha roubado cartão de crédito, roubado dinheiro, roubado um monte de coisa, e eu estava, na época, com mais de 10 mil pau de dívida no meu nome. Para você trabalhar em banco, você não podia ter nome sujo, não podia ter nome de Serasa, tinha que ter o nome limpo. E você ainda tinha que passar num monte de prova. E tinha que estar fazendo faculdade. Aí, quando deu ali quase 2 anos que eu estava lá, foi aproximadamente um prazo de 2 anos que eu fiquei como telefonista ali. Foi mais ou menos isso. Que eles fizeram todo o processo, não, acho que foi mais, foi um ano e meio, não lembro agora. Fez todo o processo e virou Unibanco, eles me mandaram embora porque eu não estava fazendo faculdade. Eles falaram, vou te mandar embora porque você não está fazendo faculdade. Eu voltei lá no Celso, falei, Celso, ó, fiz minha inscrição. Estou fazendo faculdade. Você vai ter que dar um jeito de me contratar de volta. Com 2 meses, ele fuçou, fuçou, fuçou até ele conseguir me contratar de novo. Fui contratada. Quando eu fui contratada de novo, eu fiquei apenas, acho que 3 meses como telefonista. Aí ele me colocou em todo o processo seletivo. Nessa época, um monte de dívida já tinha caducado, meu nome limpou, já não estava aparecendo mais sujo, estava fora do Serasa. Eu sei que eu fiz um mundo velho de prova. Como que eu entrei na faculdade? Tinha dinheiro, não. Eu entrei na faculdade, paguei só a mensalidade, a inscrição. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Detalhe, tá? Vou contar a coisa mais besta que acontecia comigo. Eu ia para a faculdade todo dia com vergonha, achando na minha cabeça que todo mundo da faculdade sabia que eu não pagava mensalidade, que eu era uma endividada ali dentro daquela faculdade. Essas loucuras que passavam na cabeça da Carolina ali. Eu morria de vergonha. Mas, o que que eu fiz? Aí fiz aquele mundo velho de prova, reprovei na matéria de economia, porque no dia da prova de economia eu não tinha tempo para estudar, porque eu tinha prova do banco, e lógico que eu tinha que passar era nas provas do banco. Fiz, e foi quando eu fui contratada como funcionária do banco, saindo de um salário de 1.800 para um salário de R$ 3.000, mais auxílio alimentação, mais plano de saúde, mais plano de carreira, mais a treinheira danada, porque bancário ganha um monte de benefício e é muito bom o tanto de benefícios que tem. Entrei, me tornei funcionária desse banco, assistente de negócios, que era o meu cargo, caixa, né? Era o nome bonito para você ser caixa. Comecei como caixa dentro do Unibanco. E dali eu me formei, dei um bom estudo para minha filha. Eu fiquei 6 meses sem estudar para pagar a faculdade que estava atrasada, voltei, formei, fiz pós-graduação, comprei meu carro, comprei casa. Mudei a minha vida, impactei, mudei a vida da minha família, de várias pessoas trabalhando no banco. Aprendi muita coisa, inclusive trabalhar com mercado de luxo, porque eu cheguei a trabalhar com empresas mais elite, Uniclass, Personalité, passei por tudo isso. Depois fui para o Itaú, trabalhei no Itaú com empresas mais elitizadas também. Ganhei vários prêmios como sendo a melhor assistente de negócios empresarial, trabalhando com cobrança, com mercado de câmbio, tudo assim muito manual. Então aproveitei cada oportunidade, fiz curso, foi um lugar onde eu fiz curso inclusive de etiqueta social, porque eu tinha zero etiqueta, né? Eu sou filha de pai e mãe, gente, de quinta série e de pobreza. Então você acha que eu pelo menos sabia? Eu ficava vendo aquele monte de gente de terno na minha frente, eu ficava assim, gente, como é que faz? Eu tenho que levantar, tenho que dar bom dia, como é que eu como na frente desse povo? Aí eu descobri que existia dentro do Unibanco uma faculdade chamada Universidade Unibanco. Fuçando, fuçando, descobri que lá dentro tinha curso de etiqueta. Fiz esse curso de etiqueta 3 vezes, para aprender a me comportar, ter educação, ter elegância para falar com as pessoas, aprender a falar algumas coisas mais corretamente. E foi assim.
que eu fiz a primeira grande mudança na minha vida, com posicionamento, escolha e micro decisões. Então, isso é o que eu quero deixar de exemplo para esse exercício tão poderoso que eu estou ensinando para vocês, que quando você se levanta e você diz, eu não quero isso para minha vida, eu vou mudar a minha vida, você tem o poder de mudar a sua vida. Você só precisa se levantar, decidir e se posicionar e confiar que vai dar certo. É isso. É sobre isso, gente. Agora fala. Eu quero todas vocês passando o sábado comigo. Vamos? Que eu quero trazer mais histórias e contar mais coisas inspiradoras para vocês do que eu vivi, do que eu passei e ajudar com que vocês possam transformar a vida e a carreira de vocês, para vocês serem powers terapeutas como eu me tornei. Então, para vocês verem, né, eu conto para as pessoas que eu mudei de vida do banco para terapeuta, mas eu tenho essa outra parte da minha vida que eu era carregadora de caixa no supermercado e me tornei bancária, fui gerente de agência, trabalhei com grandes empresas aqui em Goiânia, empresas de faturamento altíssimo e atendi pessoas com muito, muito dinheiro, um dinheiro que eu nunca imaginei nem ter na minha vida, eu tinha na minha carteira de clientes, muito ricos, muito milionários. Então, eu quero muito ter vocês ali comigo e quero que vocês aprendam a se posicionar, a ter coragem. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando a gente tem exemplos e nós estamos caminhando com as pessoas certas, isso faz toda a diferença. A gente precisa de ter inspirações. E eu tive as minhas inspirações para poder mudar a minha vida. Eu tive as pessoas que eu olhei e falei assim. Essas pessoas são minha inspiração. Eu quero ter a vida que essa pessoa tem, não por inveja. Eu nunca fui uma pessoa de ter inveja e de olhar para a vida do outro e invejar a vida dos outros. Mas eu sempre acreditei que eu podia fazer para eu chegar mais longe, para eu estar ali, para eu fazer parte. Eu nunca fui uma pessoa que aceitei um lugar de limitação, um lugar assim. Ah, você tem que se conformar com o que você tem. Ah, rapaz, falar um trem desse pra mim me dá até um comichão aqui dentro de mim, assim, ó. Eu dá até um tremelique. Ora, tem que aceitar. Você ficou doido? De jeito nenhum. Nem pensar. Eu não aceitava de jeito nenhum. Não aceito. Falar um negócio desse pra mim, eu não dou conta. Vamos lá, galera. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. Que bom. Sou corajosa mesmo. Confiança. Se dá para acompanhar online no sábado? Como assim acompanhar online? Ela é 100% online, não é? Dá sim, Carol. Você quer saber se ela vai ficar gravada, é isso? Ela vai acontecer. Esse encontro do sábado, gente, ele é 100%. Não, é só se vocês forem assistir ali pelo Instituto. Mas aqui ele vai ser pelo Zoom, porque eu vou dar esse curso aqui de Goiânia para vocês, tá? Vocês vão assistir Carol aqui, ó, no computador ou na televisão de vocês. E pode preparar papel para vocês anotar e cabeça fervilhando, porque quando eu dei essa mentoria a primeira vez, eu dei ela em 8 encontros. 8 encontros. Agora eu vou dar ela em um dia e meio para vocês. Então vocês preparam, gente, porque eu não tenho dó, não. Se eu precisar de ir com vocês até domingo de noite, eu vou. Eu não economizo, não, tá? Vou encher vocês de coisa lá. Vocês podem preparar para vocês sentar. A mentoria vai ser. Começa sábado às 9, né, Dani? Nós vamos do sábado das 9, com intervalo acho que de 1 hora de almoço, 1 hora e meia. Aí nós vamos até umas 5, 6 horas da tarde. No outro dia vai ser no domingo de manhã. Se eu não conseguir entregar tudo que eu quero entregar, vocês vão ter que voltar de tarde e ficar comigo. Vocês se viram com os programas de vocês aí. Eu quero vocês lá, tá? E aí, vocês descobriram qual que é meu tipo no Enneagrama? Quem conhece aí? Chutaram? Ah, eu quero fazer uma foto com vocês, gente. Vou ver se vocês vão descobrir qual que é meu tipo. Não é 8.
Parece 8, né? Não é. E eu curei muita coisa do meu tipo. Deixa eu ver qual que é a outra aqui que vocês estão colocando. Não, não é 8. Ah, a Dani colocou. Vai ficar tudo gravadinho para vocês. Gente, quando eu fiz meu curso do Enneagrama, né? Que eu fui apresentar meu tipo para as pessoas, toda vez que eu ia, né? Ninguém acreditava, porque quando tinha a apresentação do meu tipo, todo mundo falava assim: nossa, não é 2 também não. Esse é o mais chato de todos. Eu quase morria de rir. Eu sentava lá, ficava olhando as caras e bocas, o povo torcendo o nariz. É o mais insuportável de todos. Eu sou tipo um. Tipo um, lá no Dale Carnegie, ele tem um jeito diferente de ensinar. Ele tem o vício emocional, é a raiva, né? Que é o vício emocional que a gente trata, é os vícios emocionais do nosso ego, né? O vício emocional é a raiva e é a ferida emocional que eles chamam. E meu a minha a raiva transformar tudo buscar muito perfeccionismo. Então, quando eu comecei a tratar, vocês podem ver pelos traços, eu tenho a parte de cima, ó, dos lábios superiores fina. É o primeiro traço do tipo um é ter essa parte aqui, ó, os lábios superiores são finos. Isso aqui, ó, significa raiva no corpo, raiva enrustida que a gente carrega no corpo. Então, quando eu comecei a tratar, eu quebrei várias e várias coisas e crenças de situações, de coisas de perfeccionismo, porque isso me cansava demais. Mas eu consegui, eu fiz essa formação na Dale Carnegie, que eu fui trainee de Enneagrama. Ah, eu devo ter feito esse curso aí bem umas 8 vezes. Fui e voltei nesse Enneagrama não sei quantas vezes, mas a gente passeia em todos os outros, tá? E o meu instinto do Enneagrama é o mais forte de todos, porque são 3 tipos de instinto. Lá na Dale Carnegie, eles chamam o mais forte de instinto, como se fosse o instinto do impulso sexual, para eles falarem que é o mais forte. O meu é esse impulso, o mais forte de todos, tá bom? Haha, esse vocês não acreditavam, né? Simone também é um, né, Simone? Pois é, gata, tem que ter coragem de vencer. Minhas lindezas, alguma dúvida do dia de hoje? Eu adorei, o nosso encontro, adorei estar aqui com vocês. Vou deixar vocês descansarem e eu espero estar com todas vocês ali no sábado. Ah, deixa eu tirar uma foto de vocês aqui comigo. Tirar meu microfone aqui. Sorriam. E aí eu vou mostrar a foto para vocês do meu consultório aqui na semana que vem, na semana não, no sábado ou no domingo. Eu fiz um tour aqui no meu consultório, na minha sala. Meu consultório tem 60, não, acho que é 68 metros quadrados. Eu vou mostrar para vocês, recepção, tudo, como que eu atendo presencialmente, como que é a minha modalidade de atendimento online, ok? Dani, quer passar alguma coisa para elas? Só me chamarem para qualquer dúvida. E sábado vai ser lindo, com certeza. Gente, deixa eu passar para vocês que assistiram com a gente aqui ao vivo o material da apresentação para quem pediu. Dani, você me dá só um segundinho só para me pegar aqui esse material, rapidinho, para me passar aqui para elas, que eu já salvo aqui agora. Vou salvar aqui em PDF, porque fica melhor do que em PowerPoint. Aí eu já coloco aqui no chat aqui para vocês. Ver se salvou aqui. Salvou. Peraí que eu vou passar aqui para vocês.
Baixem aí, tá indo. Subiu, vê se vocês receberam aí. As perguntas que vocês responderam é uma análise que eu falei, que tem até na apresentação, onde vocês vão olhar com consciência para entender os bloqueios, como eu quero ser, vou vivenciar essa experiência sendo um terapeuta, o que que eu quero ser, por que que eu quero ser um terapeuta, vocês vão olhar com consciência o que que está bloqueando e por onde que vocês têm que começar para ter mais clareza sobre isso daí, para vocês seguirem essa carreira, ok? Pessoal, chamem a Dani, fechem e a gente não abre, não? Eu já mando para a Dani, qualquer coisa vocês falam com ela que ela vai compartilhando aí com vocês, tá bom? Lindezas, ó, beijos para vocês. Não preocupa, eu vou mandar para a Dani compartilha com vocês aí, tá? Fiquem com Deus e eu espero encontrar todos vocês lá no sábado. Uma ótima noite para vocês. Bye, bye.